Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente com uma live do projeto Cerveja Consciência. Muito bom tê-los conosco. Estamos aqui com a audiência do pessoal cervejeiro, dos interessados do Brasil e de Portugal. Eu sou o professor Gabriel Gerber Hornig, coordenador do projeto de extensão da Universidade Federal de Alfenas. E hoje vamos trazer uma temática bem interessante e importante para que vocês possam constituir o modelo de negócio de vocês. Importante vocês estarem pensando sempre com relação à rentabilidade, a questão de lucro, o preço, são aspectos para que você tenha a sua cervejaria funcionando, a sua cervejaria com uma viabilidade e tudo mais. Lembrando que essa live, né, ela faz parte aí do projeto da Unifal, então ela vai ser certificada digitalmente, né, logo mais vou falar para vocês como é que isso funciona. Temos aí parceria da UFRJ, UFSJ, Biotec Nova e Universidade do Minho. Inclusive, hoje estamos com o professor Daniel Bonotto, da Universidade Federal de São João del Rei, e ele vai falar um pouquinho conosco aqui sobre a temática, que é super interessante, e também está agora desenvolvendo trabalhos em parceria lá na Unifal conosco. Para quem não conhece a nossa certificação digital ainda, nós trabalhamos com badges, né, Open Badges. Então, é um sistema internacional de certificação, de ter a evidência. Então, como é que funciona? Você vai participar da live ao vivo, ou você pode assistir a gravação, quem perdeu, e contribuir lá nas postagens. Então, você pode colocar uma dúvida, pode responder uma dúvida de um colega, você pode fazer um comentário construtivo. Tem que ser algo que coloque o diálogo, que cresça, né, a discussão em torno da temática de hoje, que é o modelo de negócio para microcervejaria. Feito isso, você vai entrar no link que eu vou disponibilizar, tanto no comentário quanto ao longo aqui da apresentação, como, por exemplo, aqui abaixo. E com esse link você vai entrar, postar seu nome, seu e-mail e a mensagem que você postou. A partir disso, né, a partir de amanhã, sexta-feira, mais tardar segunda-feira, você vai receber no seu e-mail o seu badge digital. Então, bem bacana de você poder ter aí essa certificação. Lembrando que é uma equipe grande de trabalho, professor Daniel, professora Marina, o Jorge Augusto, que também deu a última live conosco, e a aluna Viva, e vários colaboradores da universidade e de empresas e afora. Então, é um projeto bem bacana, e aí eu vou passar a voz para o nosso colega aqui, para poder dar continuidade à nossa live de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa noite, Gabriel, que está no período noturno. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar desse projeto muito interessante, muito bacana e motivador. E queria agradecer pelo convite e dizer que é uma alegria estar aqui. Bom, espero que possamos, para todos os que nos assistem, contribuir com algumas ideias acerca do modelo de negócio para microcervejarias. Eu sou o professor Daniel Bonotto, sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, e atualmente estou em colaboração técnica com a Unifal, e atuando em colaboração, sob a coordenação do professor Gabriel, no projeto Cerveja Consciência. Bom, rapidamente eu gostaria só de contar um pouco de mim, para explicar por que eu estou falando disso aqui, né? Eu sou graduado em Bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa, em 2002, e lá, nesse curso de Bioquímica, nós estudamos bastante a questão da biotecnologia, do bioprocesso, e tive contato, naquela época, já com empreendedorismo, quando fundamos a empresa júnior do curso. Depois, em 2006, eu iniciei um mestrado em microbiologia agrícola, com enfoque em bioprocessos industriais, fermentativos. Nessa época, eu tive muito contato com inovação tecnológica, tive que fazer um plano de negócios, porque o nosso projeto era muito aplicado à indústria, e não era de cerveja, mas era aplicado às vinícolas, então tive que fazer um plano de negócio aplicado às vinícolas, submetemos uma patente na época, depositamos uma patente, né? E depois fiz doutorado na UFMG em 2010, iniciamos
no programa de pós-graduação em microbiologia, do ICB. E, ao mesmo tempo, eu iniciei como docente na Universidade Federal de São João del Rei. Bom, desde que iniciamos lá na UFCJ, nós criamos um grupo focado em inovação tecnológica, que é o GRIT, o Grupo de Inovação Tecnológica da UFCJ, e lá a gente promoveu e ainda promove muita discussão, geramos um ambiente rico em inovação, depositamos várias patentes e atuamos com empreendedorismo. Nessa mesma época, iniciei como tutor da empresa júnior do curso de Bioquímica, a Betatec. Bom, depois, junto com a equipe do GRIT, nós emergimos nessa área de empreendedorismo, porque tivemos a felicidade de empreender, de começar um negócio, e eu participei aí de 2 startups, a Tex Drug Discovery e a Pulsos. São 2 casos muito interessantes, mas que nos levou principalmente ao aprendizado, porque a partir dessas startups nós emergimos nos programas de aceleração, como o BioStartup Lab, o Interpharma e o FIENG Lab. Então, aprendemos essa modelagem de negócio e gastamos bastante energia nisso, né? A partir daí também nós iniciamos um projeto muito interessante, coordenado pela UFOP, que envolve o Brasil inteiro hoje, que é o Empreenda em Ação, que busca desenvolver modelos de negócio dentro de sala de aula. Nessa mesma época, a primeira patente depositada lá, aplicada às vinícolas, foi concedida 10 anos depois, como é o caso no Brasil, né? Em 2018 e 2019, nós trabalhamos junto nesse projeto Empreenda em Ação e acabamos consultores de várias startups que foram surgindo no campus. E hoje eu sou professor representante do Startup Universitário, que é um programa do Estado de Minas, que visa disseminar cultura e inovação. Também somos representantes do Biomaker Battle, facilitadores do Biomaker Battle, enquanto ele estava ativo, que é uma competição de negócios. E hoje estamos aqui, Cerveja Consciência, em colaboração técnica com a Unifal. Bom, falando de cerveja e de inovação, é importante a gente começar essa conversa dizendo o que nós temos de link, de conexão entre inovação, startups e microcervejarias. Na verdade, hoje, a inovação é o coração de qualquer empreendimento com sustentabilidade financeira. Inovar não é mais uma opção, mas é uma necessidade inerente ao planeta inteiro. E negócios pequenos, que têm nebulosidade, certa nebulosidade com relação ao modelo de negócios e que têm uma base tecnológica, uma base de inovação, são considerados startups. E aí, várias microcervejarias se enquadram nessa definição, e nós vamos, então, trabalhar alguns conceitos de startups interessantes, porque são aplicados às microcervejarias. Como que nós inovamos, né? E o poder da inovação. Nós vemos que as grandes empresas no mundo todo, elas são empresas que inovam. Inovação pode ocorrer em produto, quando eu crio um novo produto ou um serviço, ou uma nova característica para um produto já existente. Ela pode ocorrer no processo, quando eu introduzo um novo método, um novo equipamento, ou um melhor ganho de produtividade, ou ela pode ocorrer no próprio negócio, no modelo de negócio, uma forma diferente de pensar o negócio, de monetizar. E aí que nós temos vários exemplos interessantes no ramo cervejeiro. Vou começar um aqui não como uma micro cervejaria, mas é um exemplo de uma grande cervejaria, que é a Ambev, que inovou no processo. Então, o produto é o mesmo há muitos anos, há décadas, são novos valores, porém, gerando sustentabilidade. Interessante que, para a fórmula da Brahma, de 2004 a 2009, houve uma redução de 4,37 litros para 3,9 litros do volume de água
que é gasto para a fabricação de 1 litro de cerveja. Isso gerou uma economia absurda e hoje se vende quase tudo que se produz, se gera, né, como coprodutos no processo de produção do cervejeiro da Brahma. O bagaço de malte se transforma em ração para gado, a levedura seca se transforma em temperos e o vidro vai para reciclagem. Só para ter uma ideia, em 2010 a venda desses coprodutos representou uma receita extra de quase 80 milhões de reais. Só os coprodutos, tirando o produto principal. Também posso ter inovação no próprio produto, como é o caso das microcervejarias artesanais, que constituem uma pleiade aí de sabores, de flavors, de aromas diferentes. Então, normalmente, a diversidade é um valor muito grande dessas microcervejarias no mundo todo. E eu posso também ter inovação no modelo de negócios. E aí a gente já começa a introduzir o nosso assunto aqui, que são as novas formas de monetização. Um exemplo é a vaquinha online famosa, não sei se vocês já ouviram falar, né? Crowdfunding. E uma cervejaria, a Leuven, outras também fizeram isso, mas ela conseguiu levantar 1,5 milhões de reais em uma semana usando esse sistema. Então, basicamente, eu ofereço um benefício para aqueles investidores e eles, se acreditarem no negócio, vão injetar dinheiro. Então, nesse caso, cada investidor podia, inclusive, ter uma mínima formação técnica com relação à fabricação e depois usar os equipamentos para criar sua própria cerveja ou testar seus próprios aromas, suas ideias de aromas, etc. Se aprovada pelos donos, ela entrava no portfólio da marca. Foi um sucesso, a cervejaria explodiu e uma forma nova de monetização. Eles não tinham dinheiro para iniciar isso, começaram com 1,5 milhão, que não é muito, mas no universo de uma micro cervejaria, não é muito para uma grande cervejaria, mas no universo de uma micro é bastante, né? A minha técnica aqui, meu Alt Tab. Bom, outra forma nova de monetização são os planos de assinatura que geram receitas recorrentes. Ou seja, eu crio vários planos que eu entrego na casa do consumidor um combo de cervejas, por exemplo, uma assinatura mensal de várias cervejas. Isso é interessante mais para quem distribui, mas é interessante para uma micro cervejaria, pensando se ela tem uma grande diversidade, ela pode trabalhar com esses combos de acordo com os novos sabores que elas vão lançando. São formas de fidelização do cliente. Bom, eu vou parodiar aqui o Gabriel, que eu já aprendi com ele, minha esposa assistiu uma live dele, então eu estou copiando, né? Você já pensou em inovar ou fazer inovação em um negócio cervejeiro? Então, se você já inovou no seu negócio ou teve uma ideia, respondem aí nesse link. Basta que vocês entrem, digitem esse PIN ou coloquem o celular na frente do QR Code para responder a esse questionário. Vou dar um tempinho para vocês responderem isso aí. Espero que todo mundo consiga. Bom, tá valendo, pessoal. Vocês têm 1 minuto para fazer isso. E aí o resultado vai aparecer aqui para mim. Enquanto vocês fazem, eu vou conversando com vocês, tá bom? Para a gente não perder tempo aqui na live, que o tempo é curto. Bom, tem várias possibilidades de eu criar um plano de negócio para uma micro cervejaria. Mas, especialmente, o que se faz normalmente ou é contratar uma planta fabril própria, aí você precisa de um investimento maior, e aí esse é o modelo de negócio, planta fabril própria,
você vai produzir sua cerveja com seus próprios equipamentos e, inclusive, alugá-la para as cervejarias ciganas. É interessante para distribuição maiores, né? E para quem já tem uma validação do mercado da sua cerveja. Mas uma possibilidade para quem está começando é a cervejaria cigana, que contratam a planta fabril de outra pessoa e aluga essa planta para se produzir a sua própria cerveja. Essa estratégia é ótima para pequenas cervejarias que vão validar seu mercado, validar seu produto sem ter um alto investimento. Uma outra possibilidade são os brew pubs, que são cervejarias e bares ao mesmo tempo, e pubs, né? Em que você permite as visitações. Na verdade, normalmente a cervejaria fica separada do bar só por um vidro, então as pessoas podem ver a cervejaria funcionando e ao mesmo tempo consumir a cerveja. Essa é uma estratégia também interessante de alto investimento, mas com alguns problemas agora na pandemia, né? Porque implica que esse sistema não está sendo tão valorizado assim na pandemia. Bom, e aí, pensando nisso, em como eu escolho o melhor modelo de negócio, nós vamos citar aqui dois trabalhos. O primeiro é o Business Model Generation, do Alexander Osterwalder, que propôs o modelo Canvas, que é um modelo muito simples e prático, que nos auxilia a responder essas perguntas. Como eu escolho o modelo melhor, quais são as variáveis importantes, e assim por diante. Bom, a votação aqui já terminou. Interessante que 100% das pessoas pensou em implementar, mas nunca implementou. Ou seja, pensaram em implementar uma inovação, mas não chegaram a implementar. Bom, a partir desse conceito de Canvas, Business Model Generation, inovação em modelo de negócios, hoje se fala muito mais em modelo de negócio do que plano de negócio, porque o modelo é muito mais versátil. Nós vamos falar um pouco dele aqui, mas não vamos usar exatamente este, vamos usar o de Ash Maurya, que enxugou esse sistema, esse modelo, para que ele fosse aplicado a empresas mais enxutas. Do que eu estou falando? De algo muito simples. Eu vou imprimir uma cartolina, algo assim, com esses 9 itens e vou usar post-its, por exemplo, para escrever rapidamente aquilo que eu entendo como estratégia. Isso vai ser dinâmico e alterado o tempo todo de acordo com as validações que eu vou fazer, ou as percepções que eu vou tendo. Então, não é algo engessado. Isso aqui também pode ser feito num modelo online. Bom, qual que é a ideia? Eu vou trabalhar esses pontos e determinar quais são a minha estratégia central. Eu vou falar rapidamente de cada um deles para a gente ter uma ideia interessante sobre isso. Primeiro, eu tenho que definir meu problema. Qual que é o meu problema? Então, pensar numa solução e, por fim, entregar uma proposta de valor. Então, entender o cliente, suas dores e seus benefícios, os benefícios que eles desejam, é fundamental. Então, responder essas perguntas é fundamental. Eu tenho que entender isso, é o primeiro passo para construir um modelo de negócio. Então, nós precisamos trabalhar muito para construir um negócio de sucesso. Não é simples, né? Aí tem uma estratégia muito interessante chamada Jobs to be Done, que são as tarefas de valor, em que a grande pergunta que você, empreendedor, precisa fazer e responder é: qual o problema que você soluciona para o cliente? Pode parecer óbvio, mas não é. A ideia é simples. As pessoas não compram produtos e nem serviços. O que elas querem, de fato, é realizar trabalhos. Portanto, toda empresa bem-sucedida só irá desenvolver produtos e serviços de qualidade ao conhecer as dores e ganhos desses clientes. E aí, eu vou dar uma nova tarefa aí para vocês, que é justamente essa aqui, ó. Que trabalho alguém que consome cerveja artesanal quer realizar? Isso é interessante, né?
Eu vou pedir que vocês respondam, por favor. Eu vou dar um tempinho para isso. Bom, quando nós pensamos nisso, existe uma percepção muito clara, que é o seguinte: o que eu estou fazendo por aquela pessoa? Eu não estou vendendo a cerveja em si. Normalmente, eu vou vender outra coisa. Então, um trabalho que eu posso vender é justamente o de sentir prazer. Estou fazendo esse trabalho para o cliente. Degustar a qualidade é outro trabalho que eu posso estar fazendo. Agora, normalmente, muitas vezes, o trabalho é algo imponderável. E aí é mais interessante, não é um produto físico, mas eu estou vendendo um serviço imponderável. Por exemplo, sentir-se especial, que é muito conectado com o que a cervejaria artesanal faz, porque não é uma cerveja qualquer, é um produto diferenciado. A pessoa se sente especial em consumir aquele produto, adquirir status. Então, eu não sou qualquer um, eu tomo cerveja artesanal. É algo que nos traz um certo status, uma certa diferenciação. Então, os grandes produtos de sucesso, eles trabalham nesse imponderável. O caso da Apple, por exemplo, que vende esse status. O iPhone tem produtos similares no mercado, mas quem é Apple Lover, não aceita outra marca. Por quê? Porque existe um status relacionado. Então, votem lá, por favor. O PIN está aí. De novo, é o mesmo PIN. Deixa eu ver se eu habilitei, né? Nem sei se eu habilitei. Peraí. Só um minutinho, viu, gente? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tudo certo. Vocês já votaram, né? Eu acho, no segundo também. Deixa eu ver aqui. Bom, agora eu não estou mais imitando o Gabriel, porque ele sabe usar isso aqui bem. Eu que não sei. Bom, pessoal, vamos continuar então. Só um minutinho aqui. Acho que eu descompartilhei a tela, né, Gabriel? Espera aí só um minutinho, pessoal, desculpa. Pronto, vamos continuar agora. Os problemas técnicos aqui. Alt Tab. Então, esses ganhos, esses criadores, na verdade, essa detecção dessa percepção do cliente passa por eu elencar as tarefas do cliente, o que ele faz durante o dia, determinar quais são as dores, e dor nesse caso são os problemas, as angústias, o que ele sente, a cerveja não é bacana, eu não gosto de tomar a mesma cerveja que os outros, eu quero mais prazer, etc. E os ganhos que ele imagina ter com aquela cerveja. Um ganho, por exemplo, é não ter efeito colateral, né, no outro dia. E aí eu vou propor aqui como eu vou aliviar as dores do cliente. Então, nem sempre eu vou atender a tudo que ele quer. Eu vou propor meu serviço, meu produto, descrevê-lo, e aí sim, propor os criadores de ganhos. Quais são esses ganhos? Nem sempre todos os ganhos que eu vou entregar não são aqueles que o cliente quer. Eu não vou conseguir atender tudo, mas eu vou atender algum ganho principal. Então, eu vou trabalhar dessa forma para que eu realmente estabeleça meu problema, minha solução e o que eu estou entregando de valor de fato.
Um outro ponto importantíssimo são os clientes, e aí eu preciso de pensar na empatia, que é a capacidade de nos conectarmos ao sentimento de outra pessoa, a partir do sentimento que nós já tivemos parecido. Se eu não tenho empatia aos meus clientes, eu não consigo perceber as suas dores e não consigo perceber onde eles querem chegar, quais são os ganhos que eles esperam. Então, a empatia nos vai aproximar das outras pessoas e eu preciso de trabalhar aí a intuição. E aí, só um exemplo, né, algumas perguntas para capturar o comportamento do cliente. Quem são as pessoas envolvidas na compra? Qual a idade do comprador? Se é criança, jovem, adulto? Se o comprador é homem ou mulher? Se a pessoa compra sozinho, alguém mais a influencia? Quem é esse influenciador? Quem compra faz com orçamento próprio de outra pessoa? Qual o processo de compra? Como o comprador fica sabendo do produto? Se é por propaganda, redes sociais, indicação? Se o primeiro contato com da pessoa com a empresa foi bacana, como ele foi, os meios de comunicação que ele usa para acessá-lo e por que ele comprou dessa empresa. O que a empresa ofereceu de diferente e as expectativas do cliente. Então, isso é fundamental para que eu comece a criar essa empatia e a capturar esse comportamento do cliente. Eu vou trabalhar no coração de qualquer empresa, que são as vendas. Eu vou direto ao alvo, né? Então, eu tenho que pensar que o primeiro passo para vender é o cliente ter consciência de que aquele produto existe. Depois ele vai conhecer o produto. Depois ele se interessa ou não pelo produto, que é a fase de consideração, que ele começa a namorar o produto. Olha, que interessante, você também tem, estou pensando em comprar. Você também usa, ou você compra da cerveja, você bebe, quer experimentar. E a decisão de compra, que é de fato o alvo, né? Um outro ponto fundamental para nós pensarmos aí em modelo de negócio é termos diferenciais competitivos. O que é isso? É algo que me diferencia dos outros. É onde está a inovação normalmente. E aí eu tenho várias formas de pensar nisso, eu coloquei só algumas aqui para trazer ideias novas para vocês, mas uma delas é a receita antes da despesa. Quem fazia isso era Ford, né? No Fordismo, ele conseguia vender o carro antes de pagar seus fornecedores. Se você consegue fazer isso, é algo realmente diferencial. A escalabilidade, quem consegue escala, isso é um problema para a microcervejaria. Normalmente a microcervejaria não tem escala, que é natural que seja assim, mas é um ponto que é importante saber que faz parte do diferencial competitivo. A receita recorrente é muito vislumbrada, é muito querida, que é a inovação de que você recebe ou vende todo mês continuamente. Foi o que Spotify fez, Netflix fez, né? Os streams. E aí entra também aquele modelo de negócio que eu falei de ter assinaturas, de combos de cerveja. A Love Merck é quando você consegue se transformar numa marca querida. A Baker estava fazendo isso, né? Já era uma Love Merck, só que desmoronou tudo, mas é algo assim. As barreiras competitivas embutidas, aí isso é interessante, que são, por exemplo, as patentes. Quando eu faço uma parceria com a universidade ou com o Instituto de Pesquisa e desenvolvo uma patente de uma tecnologia, ou tenho um setor de P&D na minha empresa e desenvolvo uma patente. Isso é uma barreira, porque as outras não poderão copiar. E quando eu penso em estrutura de custos disruptivas, ou seja, quando eu tenho no meu processo fabril algo que é muito barato e que eu acabo com meus concorrentes, porque eu tenho uma redução brusca de custos. Falando em custos, eu tenho que pensar também nessa estrutura de custos em que eu estou focando. Nós não vamos entrar em detalhe, a live é para ser rápida, mas eu posso ter foco em custo reduzido, isso normalmente não é o caso de micro cervejarias, porque elas têm justamente o foco no valor, na exclusividade, no conforto, no produto diferencial, né? Foco na experiência. Isso normalmente vai permitir que eu venda o produto mais caro. Mas eu tenho que elencar quais são esses custos de produção. E os produtos aqui, no caso, normalmente são mais caros também, os produtos, a matéria-prima. Tem foco em custos fixos, foco na escala de vendas, isso não é o caso das micro cervejarias, mas normalmente isso aqui, ó,
Foco em grandes clientes, pode ser ou não o caso, normalmente não é, mas foco em diversidade de produtos. Também é muito comum nas microcervejarias focar na diversidade, que é justamente onde ela ganha, né? São os consumidores que querem produtos diferentes, aromas diferentes e sensações diferentes, querem experiências diferentes. Tem que pensar também em como vai se dar a receita. Se é por venda direta, vou vender diretamente meu produto. Se é assinatura, que é pouco comum nesse mercado, mas é interessante que a gente pense nessas ideias disruptivas. No cenário pandêmico e pós-pandêmico, o mundo vai ser diferente, eu tenho que pensar em modelos novos, né? Então, são várias possibilidades. Uma forma de monetização pode ser até visita à cervejaria, é usada como monetização. Bom, também tem que pensar nos canais, que são os meios pelos quais o cliente vai encontrar os seus produtos e serviços. Eles vão permitir dar conhecimento aos seus produtos, aos segmentos de clientes, entregar sua proposta de valor de maneira clara e objetiva, ajudar na força de vendas dos seus produtos e mostrar os diferenciais da sua oferta. Como? Eu tenho que pensar em quais canais têm melhor custo-benefício, como manter o contato dos clientes mesmo pós a venda, por quais deles eu atinjo em cheio o meu segmento de clientes, como eu estabeleço esse contato e como que esse canal vai se interagir com os outros canais. Qual que dá melhor resultado, por exemplo. Tem que pensar no dia a dia do cliente. Se o cliente é alguém idoso, os canais vão ser totalmente diferentes do que um cliente jovem, por exemplo, né? Eu tenho várias demandas, exemplos aqui, né? Relações públicas, quando eu contrato uma equipe para colocar seu produto nos veículos de informação, propagandas, os outdoors, anúncios, as feiras são muito comuns no mercado cervejeiro, mas agora, especialmente nesses tempos, os webinars, as conferências online, e-mail e o Search Engine Marketing, em que eu uso as estratégias de busca do Google, por exemplo, para turbinar meus anúncios. E a demanda orgânica, que é muito interessante também, que é uma demanda normalmente de baixo custo. Por exemplo, é o marketing de guerrilha, que eu uso táticas criativas, vou mostrar alguns exemplos, blog, palestras e conferências em eventos, a mídia espontânea e mídia social. Exemplo de marketing de guerrilha, criar essas situações, né? Aqui, por exemplo, está mostrando no ônibus, no lugar que o passageiro segura no ônibus, tem uma latinha de cerveja com a marca. Então, o outdoor que entrega a cerveja em tempo real e assim por diante. São estratégias interessantes de baixo custo, que impactam. Bom, nisso tudo, nessas estratégias todas, eu tenho que saber medir. Ou seja, o que vai me definir como estratégia de sucesso ou de estratégia de fracasso é a capacidade que eu tenho de medir. Então, existe uma verdadeira compulsão pelas métricas, quando se fala em negócios de inovação, em startups. As métricas chaves, elas são medidas que permitem acompanhar e avaliar o sucesso ou as falhas do meu negócio. Então, medir desde o início, na aquisição dos clientes, de onde eles vêm, qual é o seu perfil, como que ele é ativado, aí, como é que eles decidem comprar, ou como que ocorrem as vendas, a retenção, se ele fica fiel ao meu produto ou não, a frequência de retorno, se ele fala bem ou mal do meu produto, a referência, né? E a receita, de onde está vindo o dinheiro. É fundamental que eu monitore isso e meça bem para que eu tenha métodos de avaliação e de mudança de estratégias. Trouxe alguns aqui, algumas métricas importantes, tem outras, mas essas aqui são realmente importantes. Primeiro, a taxa de rotatividade dentro dos seus funcionários, né? Isso vai medir se o clima organizacional está bacana ou não, tem motivação, tem salário razoável. Taxa de conversão, isso é fundamental, vai medir a eficácia das suas estratégias de marketing ou publicidade sobre as vendas. Então, qual estratégia resultou em maior número de vendas? Eu tenho que entrevistar as pessoas para que eu saiba se ela ficou sabendo da minha estratégia por um canal ou outro, para eu investir mais naquele canal que funcionou, né? Então, eu vou
calcular isso? Gente, existem métodos para calcular isso muito tranquilamente, basta acessar a internet, o Sebrae oferece muitas estratégias. Taxa de retorno, quantas vezes os usuários costumam retornar ao seu site, à sua loja para realizar compras. O ROI, que é fundamental, que mede o retorno financeiro de uma estratégia. Dá para calcular também, basta buscar aí as informações. Quanto que eu estou vendendo, o número de clientes, o acesso à loja, web, a loja física ou online, os seguidores nas redes é um bom parâmetro. E investimento. Se eu tive investimento, se eu estou tendo investimento de capital semente, angels, isso tudo mostra para mim se o negócio está funcionando ou não. Bom, o tempo está, já ultrapassei, eu acho, o tempo, então vou deixar esse aqui, como vai ser gravado, vocês depois avaliem esse exemplo de modelo de negócio de uma cervejaria. Trouxe aqui a exemplificação, mas não vou debatê-la não por causa do tempo. E por fim, tudo que eu faço dentro do meu negócio, toda ideia nova, eu preciso de validar. Então também há uma compulsão por validação. Então não adianta eu ter uma ideia boa, uma estratégia excelente na minha cabeça e ficar só na minha cabeça. Eu preciso validar. Como que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que realizar protótipos simples. Então eu tenho que fazer, no caso das cervejarias, as cervejas, testar e pedir que os outros provem. Não tem outro jeito, né? Fazer os testes sensoriais e distribuir para uma rede de colaboradores para que possa provar. E aí sim, uma vez provado, esses protótipos podem ser testados nas situações, né, de armazenamento, etc., para manutenção do seu status, do seu valor. Isso é fundamental. Eu chamo isso de MVP, que é a coisa mais simples que se consegue mostrar ao cliente para conseguir o maior aprendizado. Então, é fundamental que quando eu começo um negócio novo, com uma nova cerveja no mercado, por exemplo, eu aprenda com ele. Aprendizado é fundamental e é o que nós perseguimos. Então, tem que ter métodos de medir esse aprendizado. A cerveja está ruim, está boa, não está adequada ao público da minha região, ela não está refrescante, ela não está com o sabor que eles querem, etc. Eu tenho que fazer um questionário e sair aplicando. E isso, gente, é fundamental. Eu preciso de dados para tomar decisão. Eu lembro que meus colegas aí, pensamos na tecnologia uma vez de um sensor de pulsação, então os colegas foram para a rua, para as pistas de corrida e sair correndo atrás das pessoas para entrevistá-las. Eu tenho que colher informação. Se eu não colher, eu não posso deliberar. Eu tenho que validar mercado e validar fornecedor. Tudo tem que passar por esse processo de validação. A ideia é essa: erre rápido, e quanto mais rápido você errar, mais o sucesso vai chegar. Pessoal, aqui está meu contato, foi um prazer estar com vocês, desculpem aí pelas dificuldades tecnológicas e muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Olá, professor Daniel. Bom poder ter um pouco mais de informações com relação ao negócio, modelo, né? E aí já temos aqui algumas questõezinhas, né? Vou postar aqui para você ver na tela, tá? Sim. Então, aqui do George. Oi, professor Daniel. Existe algum aplicativo que orienta na construção de um plano de negócio? Sim, George, tem vários. O modelo de negócio é muito simples, ele é muito mais sucinto do que um plano de negócio. Um plano de negócio é um projeto que pode ser bem detalhado, ele pode chegar a 30 páginas. Os planos de negócio variam entre 15 e 30 páginas, em que eu detalho bastante o meu negócio. A nossa proposta é que antes disso, isso pode ser feito e deve ser feito, mas antes disso seja feito um modelo de negócio que é bem mais simples, que é basicamente esse quadro que eu mostrei, mas tem vários aplicativos que ensinam a fazer tanto o plano quanto o modelo. Sugiro que faça primeiro o modelo de negócio. O Sebrae tem um aplicativo bacana sobre o plano, mas o modelo você consegue fazer num PowerPoint, se você quiser, ou na cartolina também, é bem simples mesmo.
Oh, bacana. Uma outra questão aqui também. Para uma marca de cerveja artesanal que esteja entrando no mercado agora, seria interessante haver um pub como diferencial? Os pubs são pouco comuns no Brasil, né? Na região sul tem mais. Eu lembro que em Blumenau eu já fui alguns. Então realmente ele é um diferencial. O que tem que ser pensado é que ele envolve grande investimento, porque para uma marca que está iniciando, se ela não tem um mercado validado, ou seja, você não sabe se as pessoas vão gostar da sua cerveja, acho que a estratégia que deve ser inicial seria a cervejaria cigana. Você alugar um chão de fábrica, alugar uma estrutura já existente para você fazer a sua cerveja e validar mercado. Depois disso, se der certo, aí talvez pensar nisso. Mas eu faço a ressalva da pandemia, porque os tempos são diferentes. Serão diferentes também, não é algo que vai ser passageiro, não. É uma avaliação, não minha, mas da comunidade mundial, né? Todo mundo discute isso. Mas eu acho que é realmente um diferencial. Mas envolve alto investimento e alguém pode fazer igual, ou parecido, né? Mas você pode dar sua cara ao pub, por exemplo, e pode ser bacana. É interessante também ressaltar que você tinha falado, né, a questão fazer a pesquisa de mercado, né, também para saber se o seu público tem interesse nesse tipo de serviço, né? Sim, isso que a gente aprende é fundamental. Valide tudo. Não abra, isso é muito comum, né? A pessoa abre uma padaria, fecha 3 meses depois. Abre uma loja, tinha um restaurante, fecha 3 meses depois. Então é fundamental fazer um plano na verdade, uma pesquisa de mercado, como o Gabriel está colocando, que é algo simples. Faz um questionário do Google e distribui para os seus amigos, para várias pessoas, pede para disseminar aquilo nas redes. E se você não estiver tendo resposta, começa a ligar para as pessoas. É fundamental. Essa parte do planejamento, a gente tem visto que os dados, né, do número de microcervejarias abrindo no Brasil, e eu sei que Portugal também está tendo um crescente aumento de aberturas de microcervejarias, e eu acho que o Brasil já passou mais de 1.200, mas o problema é que o número de microcervejarias fechando também é alto, né? Exatamente. Então, daí essa importância, né, Daniel, do modelo de negócio, né? Exatamente, porque a gente não sabe se há público, né? Tem esse público, é um público diferenciado. Você não toma uma cerveja artesanal no churrasco. Quem bebe muito não costuma tomar cerveja artesanal, né? Então, assim, é um público diferenciado. Então, por isso que o produto é mais caro. É fundamental que se averigue se esse público está presente na sua região a partir de uma pesquisa de mercado. Daniel, se você fosse querer destacar 1 ou 2 pontos chaves no modelo de negócio para que o empreendimento tenha maior probabilidade de sucesso, o que você diria? Eu acho que, primeiro, a validação, realmente, Gabriel. Ponto central, eu penso que é a validação, validar mercado. Então, eu penso assim, além da qualidade do produto, é claro que isso tem que ser avaliado, né? Um ponto central é quem quer meu produto. Então, essa empatia com o cliente, focar no cliente, eu acho que é um ponto central para ter venda de fato, para ter sucesso. Que produto o cliente da minha região gosta? Eu não vou conseguir descobrir isso intuitivamente, eu preciso de ter dados concretos. Então, acho que validação seria o principal ponto. E depois, inovação. É preciso ser inove. Você precisa de criar uma barreira de mercado, um diferencial competitivo, seja ele qual for. É fundamental que você inove. Legal. Você destacou até a questão da análise sensorial. É importante até quando já conheci marca que mudou a receita e eu mesmo tomei a cerveja, depois eu tomei de novo. Era o mesmo rótulo, era uma outra cerveja. Passou uns 2, 3 meses, eu tomei o mesmo rótulo, era outra cerveja, né? E aí, quer dizer, a questão de controle de qualidade, a questão de, né? E aí envolve uma questão técnica que eu não falei aqui, porque o tempo não dava, mas e também porque eu não sou especialista, eu sou especialista em fermentação, mas não especificamente de cerveja, mas a questão técnica é fundamental, né? Você cuidar de um bom produto, ter qualidade, controle de qualidade e ter padrão no produto. Todo produto artesanal tem um calcanhar de Aquiles, que é a padronização. Exato. Não pode ser padrão demais, é claro, é impossível isso, mas é fundamental que tenha um mínimo padrão. Temos uma questão aqui do Zé Oliveira, relativamente à inovação.
com a quantidade de estilos novos a serem lançados, não será necessário pensar na inovação do processo cervejeiro, ou seja, na sua otimização? Sim, isso aí é algo que eu vivencio muito intensamente, porque uma área de pesquisa que eu tenho no laboratório é a otimização de processo. E, assim, o que a gente percebe é que, inclusive, bioprocessos em geral, né, eram feitos no passado em grandes tanques, vamos pensar numa vacina, por exemplo, e hoje os tanques são pequenos porque o processo está otimizado. E é o futuro, acho que a cerveja também, né? Na verdade, você não pensa em diminuição de volume com a cerveja, porque ela própria é o produto, mas é fundamental que se otimize, né? Vou dar um exemplo prático disso. Uma cervejaria da região de Belo Horizonte, há um tempo atrás, uma aluna minha fez a disciplina que eu ministro lá na UFJ, ministrava de processos biotecnológicos industriais, e aí ela sabia, porque ela teve isso em aula, né, a importância de você multiplicar o inóculo antes de iniciar o processo. A cervejaria não fazia isso, comprava todo o inóculo, só hidratava, iniciava o processo assim. Então, assim, ela implementou isso lá, começou a multiplicar o inóculo, e isso representou uma redução de custo imensa, porque é caro, né? A levedura é cara ainda. São poucas marcas no Brasil, a maioria é importada. Então, é algo fundamental, Zé, que tem que ser otimizado. E isso pode ser inovação, porque realmente pensar em produtos são muitos, né? Você pode fazer uma carta de produtos, não dá para ficar inventando produto a vida toda, e inovar no processo. Essa parte que o Daniel falou é importante, mesmo para as micro cervejarias, pensar em meios, primeiro, de reduzir problemas ergonômicos. Eu falo isso em disciplina quando você está fazendo uma cerveja e você tem que ficar andando 15, 20 metros de cervejaria para ficar pegando um instrumento de medida, né? Então, isso já eu brinco que é ergonômico, mas é tempo, e tempo, né, também é recurso. E, na sequência, pensar em como minimizar os gastos. O Daniel falou da questão da água, né, no caso da Ambev. Então, como minimizar gasto de água, de energia, de equipamento, perdas de insumos, ou como fazer um resíduo seu do insumo virar algo que possa ou ser vendido, ou se transformar em algo que possa ser doado, que tem uma função social. Então, isso eu acho que é uma questão interessante. Essa questão social, Daniel, de trazer na marca uma conexão, vamos assim dizer. Então, por exemplo, todo o material que gera de resíduos orgânicos é doado para uma cooperativa que faz composto agrícola, né? Sem dúvida, isso aí gera valor agregado, você agrega valor, né? E essa questão que o Gabriel está falando de reduzir custos, isso nem é novo, né, gente? Quem propôs isso foi Taylor, depois Fayol, Taylorismo, no início do século XX. Mas é interessante como a gente não estuda isso no ensino médio, fundamental, talvez até agora estude, eu não estudei isso. A gente não tem isso não é amplamente difundido na população, né? Mas é fundamental você pensar em montar sua estrutura fabril, em que você reduza tempo e movimento. Esse estudo de tempo e movimento foi feito no início do século XX. A primeira publicação a respeito disso foi com a equipe de Taylor. Então, isso é fundamental. E aí, um ponto-chave é segregar valor ao seu produto. Ele é orgânico, os subprodutos são endereçados a comunidades carentes, alguma coisa assim. Valoriza muito, né? Bacana. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, quem quiser colocar uma pergunta aqui na rede, né, na postagem no Facebook. E se por acaso a pergunta não vier agora, mas vier depois, lembrou de alguma coisa, volte aqui, né? Coloque sua pergunta, vamos conversar. O Daniel vai poder estar aqui também acessando o Facebook, respondendo, ou vocês mesmos, uns aos outros, poder trocar um pouco de experiências, né? Eu sei que tem pessoas aqui que já têm micro cervejarias e pode colocar um pouco da sua experiência e partilhar o que deu certo, o que não deu certo. Isso traz muitas contribuições para o grupo como um todo, né? Porque a ideia desse projeto é um projeto livre, né? Um projeto da universidade com a comunidade, que não tem nenhum custo, só tem parceria para que todo mundo ganhe, né, Daniel? É verdade, com certeza. É disseminação de conhecimento, né, Gabriel? É o papel da universidade. Exatamente. Enquanto eu vejo se alguém pergunta mais alguma coisa, lembrando que vocês podem pedir o seu certificado digital, tem aqui o nosso link para você entrar. Para isso é importante você, quem não participou dessa live ao vivo, assistir a gravação
e postar um contributo aqui embaixo no Facebook. Esse vídeo também estará no YouTube, então pode também postar no YouTube. E depois, ao entrar no link para pedir o certificado digital, copiar e colar a mensagem que você colocou. Lembrando que não pode ser só, opa, legal, muito bom. Tem que ser uma pergunta, uma resposta, um contributo, algo que faz, porque a ideia é fomentar a discussão para que a comunidade possa um ajudar o outro nessa questão do modelo de negócio. Bom, Daniel, eu acho que, por enquanto, o pessoal está sem dúvidas, mas vão aparecer outras ao longo da semana. Queria agradecer muito a sua presença, a sua participação no projeto, e obrigado por esse momento. Eu sei que teremos outros momentos, né? Teremos um momento aí, não a próxima live, a última live, que nós teremos uma conversa com o pessoal da Letras, que é uma cervejaria aqui de Braga, e eles vão falar um pouquinho sobre como é que foi abrir o negócio. E aí eu vou até convidar o Daniel a estar junto para poder discutir um pouquinho essa ideia, e adiante também de poder aprofundar um pouco mais essa questão do plano, da questão financeira né, para manter, porque no fim nós queremos que as cervejarias se mantenham e tenhamos mais lugares para poder experimentar cerveja. Brincadeiras à parte, dia 18 de junho temos a próxima live de envelhecimento de cerveja no barril, como resultado de uma pesquisa de doutorado aqui da Universidade do Minho. Daniel, muito obrigado. Suas palavras finais. Bom, Gabriel, eu que agradeço, é uma alegria participar do projeto aí, que tem muito a contribuir, disseminar conhecimento, e a gente pode usar um pouquinho da nossa experiência para isso. Eu agradeço a oportunidade e um abraço para todos, gente, foi um prazer. Um abraço, até mais, pessoal.